Bom, e como que é o processo, né? Então, aqui a gente primeiro detecta o potencial doador, faz-se a avaliação, a manutenção da saúde, né, desse doador, o diagnóstico de morte encefálica, aí tem-se o consentimento familiar. Observem que o consentimento familiar ele vem depois do diagnóstico, tá? Preenche-se toda a documentação da morte encefálica, verifica-se os aspectos logísticos, né? Significa que eu vou verificar quem vai ser o receptor, aonde está esse receptor, como que eu vou fazer o transporte, tá? Então, tudo isso é verificado antes da remoção, tá? Não adianta eu estar ali com os órgãos em mãos e falar, tá, gente, olha, entra aí no sistema, vê quem que tá precisando de um rim. Não. Enquanto os rins estão sendo retirados, o receptor já está sendo preparado, tá? Aí faz-se a remoção, né, dos órgãos, a distribuição, ocorre-se o transplante e o acompanhamento do resultado. Então, é um sistema super complexo em torno da doação, tá? Aqui é aquele, né, é um esquema, né, que a gente leu lá em cima, né? Aqui eu tenho o doador, ele pode doar para os seus pais, avós, filhos e netos. Pode doar para o seu irmão, cônjuge ou companheiro com comprovação de relação, tá? Contraindicações à doação. Então, a gente vai ter o exame, vai ter a parte sorológica, onde o indivíduo com HIV, HTLV 1 e 2, hepatite B e C e doença de Chagas. A parte tumoral, né, tumores sólidos e neoplasias hematológicas. E aí a gente tem algumas exceções, que são esses aqui, tá? Infecciosa, né, tuberculose ativa, sepse, fungemia, meningite causada, né, por esse agente aqui que eu não sei falar o nome dele, protozoários e fungos e encefalite herpética. Aqui tem mais ou menos assim aquilo que estava escrito aqui, tá? Só que de outra forma, tá bom? Então, esse aqui, ó, que é a infecção pelo HTLV, é causada pelo vírus T linfotrópico humano, que atinge células de defesa do organismo, os linfócitos T. Ele foi o primeiro retrovírus humano isolado no início da década de 80 e é classificado em dois grupos, o 1 e o 2, tá? Então, é um vírusinho chato também e acaba fazendo com que o meu doador não possa, né? Com que o paciente com morte cefálica não possa ser um doador. A entrevista familiar. A entrevista familiar é uma etapa importante, visto que trata da possibilidade da doação de órgãos e tecidos que podem salvar vidas ou melhorar a qualidade de vida de pessoas que necessitam de um transplante, tá? É complexa por envolver aspectos relativos ao entrevistador, ao entrevistado, ao local da entrevista, além da questão ética e legal, tá? Assim, a necessidade de captação de profissionais para conhecer, identificar e lidar com fatores que facilitam ou dificultam o diálogo com os familiares. Então, não é uma coisa assim como muitas pessoas podem fantasiar, aonde vão chegar com um papel e falar assim: e aí, você quer doar? Quer ou não quer? Vai doar? Não vai? Ó, se não doar, eu vou desligar. Não é assim que funciona, né? A gente viu na primeira aula a questão de sala de entrevista na UTI. Essas salas de entrevista, elas também são utilizadas para esse momento, né? Então, a relação de ajuda é aquela que produz entre duas pessoas, na qual uma das partes tenta fazer surgir na outra pessoa recursos e capacidades latentes, com a finalidade de enfrentar problemas de uma forma mais adequada, da forma mais adequada possível. É muito interessante a abordagem, principalmente com relação a crianças, né? Se alguém se interessar pela parte de captação de órgãos, pode frequentar aí palestras, congressos envolvendo esse tema e vão ver relatos, né, dos entrevistadores quando o assunto é a criança, né? Quando a criança que veio a óbito. Então é muito delicado você abordar o pai, a mãe, que está ali com o filho diagnosticado, né, com morte encefálica, e você abordá-lo com relação à captação de órgãos. Um dos argumentos é que é colocar-se no lugar do outro, né? Outra família não vai ter a mesma dor que vocês estão tendo por conta de que o órgão do seu filho vai continuar funcionando em outra criança, né? O coração do seu filho vai continuar batendo, né, em outra criança. Então, essa abordagem acaba
meio que confortando os pais, né? Em meio a toda aquela dor, surge ali, né, uma esperança. É como se não fosse o fim, né? Quando os entrevistadores abordam as famílias, boa parte, né, das famílias elas relatam que quando houve essa conversa de que ali havia uma esperança para uma outra família e que a morte daquela criança não iria ser o fim, né? Isso motivou as famílias a estarem autorizando a doação. Então é um trabalho bem delicado, um trabalho bem, né, que demanda ali muito tato, né, e muita empatia pela família.